Meus irmãos, a paz do Senhor. Com grata satisfação estamos aqui mais uma vez para fazer o comentário da lição de número 5, que trata a respeito dos dons de elocução. Comigo está mais uma vez, evangelista e professor Isaac Aranha. A paz do Senhor, professor Isaac. Paz do Senhor, pastor Leandro. Amém? Então, dons de elocução, ou alguns também mencionam como dons de expressão. O textuário da lição diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, meus irmãos, nós extraímos desde já aqui no textuário da lição que o propósito da profecia é de edificar, de exortar e de consolar a igreja do Senhor. A verdade prática, os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja do Senhor. Então, é exemplo do que está no textuário a respeito do dom de profecia. Os demais dons, como variedade de línguas e interpretação de línguas, seguem o mesmo exemplo, o mesmo objetivo, o mesmo propósito: edificar, exortar e consolar. A leitura bíblica em classe encontra-se registrada em 1 Coríntios, capítulo 12, e alguns versículos, e também o capítulo 14 e alguns versículos. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 diz: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O objetivo geral da lição é apresentar os dons de elocução ou dom de expressão. Os objetivos específicos: expor biblicamente o dom de profecia, explicar o dom de variedade de línguas e examinar o dom de interpretação de línguas. A nossa introdução diz: o estudo da lição desta semana concentra-se nos 3 dons classificados como de elocução, que são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E aqui na introdução nós já percebemos que os propósitos desses dons, conforme mencionei há pouco, são o de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Muito bem, o primeiro tópico da lição fala a respeito do dom de profecia. Professor evangelista Isaac Aranha, seu comentário a respeito. A nossa lição traz o conceito de profecia de acordo com Stanley Orton, que é autor de uma das primeiras teologias sistemáticas pentecostais que nós temos aqui no Brasil, traduzida para o português. E ele traz a profecia, com o seguinte conceito: a profecia são mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida, para quem fala e para quem ouve. Então, a profecia é uma mensagem que não foi previamente preparada ali, que de maneira espontânea o Espírito capacita uma pessoa
para entregar uma mensagem para outrem em uma língua conhecida, tanto para quem ouve quanto para quem fala. E essa mensagem, ela tem um triplo propósito: edificar, exortar e consolar. Muitas vezes, quando a gente ouve falar de profecia, a gente pensa logo em prognóstico, em evidência, coisa que vai acontecer daqui a um mês ou daqui a um ano. E é interessante, pastor Leandro, que no conceito básico de profecia, a gente vai já ver isso mais para frente, mas o conceito de profecia é que é uma mensagem com essa tripla função: edificar, exortar e consolar. Não necessariamente necessita prever algum evento futuro. Amém. Dentro ainda dessa questão da profecia, há que se fazer uma diferença, meus irmãos, a respeito do dom de profecia, que faz parte dos dons ministeriais, e do dom de profetizar, que faz parte dos dons ministeriais. Então, eu quero aqui abordar de forma muito resumida, muito sucinta, que o dom de profecia, ele faz parte, como disse, dos dons espirituais que estão à disposição da igreja com o objetivo de exortar, de edificar, de consolar a igreja do Senhor. Já, Isaac, o dom de profetizar, como dom ministerial, tem a ver com a mensagem do Evangelho, com o ensino da palavra. Tá? Então, aqui brevemente fazendo uma distinção, ou seja, uma diferenciação a respeito. Evangelista Isaac, em relação ao dom de profecia e a profecia bíblica, o que o senhor pode comentar a respeito? O dom de profecia, ele é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a buscar o dom de profecia, né? Então, ele diz para nós buscarmos os melhores dons, e nisso ele pede para que, ele orienta que o dom de profecia, ele é inclusive superior a alguns outros, já que ele tem essa tripla função, né? Edificar, exortar e consolar. A profecia tem esse poder, e a mensagem do Evangelho, ela também pode ser considerada uma profecia, porque ela também tem essa tripla função de edificar, de exortar e de consolar. Então, qualquer palavra, qualquer ministração, qualquer exposição das Escrituras, né, nós podemos dizer também que ela se assemelha a uma profecia, já que a mensagem da palavra, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, ela também vai atingir essa tripla função de edificar, de exortar e de consolar. Muito bem. Lembrando que a palavra de Deus, conforme aborda o comitê da lição, ela é a profecia por excelência. A palavra de Deus é profecia, ela é a inerrante, infalível e imutável palavra de Deus. O dom de profetizar, contudo, conforme instrui o apóstolo Paulo, ele está sujeito a julgamento. Sobre isso, professor Isaac. Uma das coisas que nós estamos estudando já desde o início do ano, né, a questão do primeiro trimestre, ele abordou a questão de porquê do verdadeiro pentecostalismo, e nós somos pentecostais e acreditamos na atualidade dos dons, embora as escrituras sagradas ela tem algumas características para nós que acreditamos que ela é inspirada por Deus. E duas dessas características, pastor Leandro, uma é a inerrância e a outra é a infalibilidade. Significa que as escrituras não erram, significa que a escritura é infalível, desde que seja interpretado seguindo as regras hermenêuticas, né, todos os procedimentos ali. A palavra de Deus ela é inerrante e infalível. Conforme o senhor disse, Paulo nos orienta, a pessoa que profetiza, essa profecia está sujeita a julgamento, já que ela pode sofrer influências de informações que a pessoa talvez tenha conscientemente ou inconscientemente. Essas informações ou algo que ela viu ou ouviu podem viciar a profecia, podem trazer um erro àquela profecia, que no caso seria uma falsa profecia. Por isso Paulo orienta a que, tanto na hora de ouvir as escrituras, como os irmãos de Bereia, né, consultavam para ver se é de fato assim, e se de fato a mensagem é bíblica, então aquilo ali tem autoridade sobre a nossa vida. E a profecia, alguém que é usado em profecia, Paulo disse, quando alguém estiver profetizando, os outros julguem. Então ela está sujeita a julgamento. Então muitas vezes alguns pentecostais, até por falta de ensino, acreditam que a profecia ela também tem a característica da inerrância e da infalibilidade por si só. Não, quem é inerrante e infalível é a escritura sagrada. A profecia ela é digna e ela necessita, e a Bíblia nos orienta inclusive a que passe por um filtro, passe por um julgamento da igreja. Glória a Deus. Vamos então para o item 3 do primeiro tópico, que fala sobre os propósitos da profecia. E aqui é importante destacar, né, que o professor Elinaldo Renovato, ele faz algumas ponderações, né, aborda aqui a questão de que há líderes permitindo que as igrejas que lideram
sejam guiados por supostos profetas. Sobre isso, professor Isaac. A preocupação do comentarista aqui muitos líderes que às vezes não têm a convicção da chamada, ou às vezes por uma fraqueza emocional, não sei, não entendem que a liderança foi dada para ele, e se ele está ali orientado por Deus, dirigido por Deus, em constante comunhão com a palavra de Deus, essa liderança ela tem que ser dirigida por Deus. Quando o nosso autor aqui, o pastor Elinaldo Renovato, traz que seria uma discrepância do propósito da profecia, muitas vezes um projeto é dado por Deus para um líder, para que ele faça um projeto focando esse ano, por exemplo, a nossa igreja vai focar na evangelização e nós vamos seguir esse método e esses passos. Aí de repente chega alguém e profetiza para ele que deve ser mudado todo o planejamento para o outro lado, 180 graus para o outro lado. E aí muitas vezes por falta de convicção de muitos líderes, acaba tirando a igreja toda de um propósito que foi dado por Deus, porque ele acreditou em uma segunda palavra de Deus que foi dada por aquele profeta, né, ou pseudo-profeta, e ele não julgou. Né? Nós temos inclusive um fato bíblico no Antigo Testamento, de alguém que recebeu uma palavra de Deus, e aí ele foi orientado por Deus, e aí um profeta pede para que ele mude o caminho, né, alguma coisa desse sentido, e ele é prejudicado por conta de dar ouvido a essa segunda voz. Então, quando o pastor Elinaldo Renovato traz na nossa lição aqui, que muitos líderes acabam saindo da direção de Deus por seguir a esses profetas, significa dizer que faltou para esse líder aquilo que nós falamos agora há pouco, julgar a profecia. Então, a liderança da igreja, Deus é um Deus organizado, pastor Leandro. A gente lê no Antigo Testamento, Deus dava para Arão, você vai fazer assim, orienta teus filhos a fazerem assim, Moisés é para fazer assim. Então Deus sempre falava com a liderança, não quer dizer que é só assim que vai ser, mas quando Deus usar uma pessoa de fora, Deus vai ter que confirmar com o líder também, porque senão nós acabamos tirando o poder da autoridade, tirando o poder da Bíblia e dando poder para qualquer pessoa que comece a frase dizendo assim diz o Senhor. Você deve lembrar no início dos anos 90, quando popularizou essa ideia dos montes, né? Vamos orar no monte, nada contra quem ora no monte ou vigília, pelo contrário. Mas a época a pessoa ia para o monte, não vinha para a escola dominical, não ia para o culto de ensino, não vinha para o culto de doutrina, e lá no monte Deus revelava para ele que aquele pastor tinha que sair, que ele agora que era o pastor, ou então que ele que ia ser o líder de evangelização, alguma coisa assim. E o pastor Elinaldo nos orienta aqui para que nós tenhamos muito cuidado. Nós somos pentecostais, acreditamos na profecia, na atualidade dos dons, mas sempre a Bíblia está acima de qualquer coisa. A Bíblia, as Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos agora para o segundo tópico da nossa lição, que tem como título Variedade de Línguas. Aí aqui nós temos o que é o dom de variedade de línguas, nós temos aqui qual a finalidade, sobre a atualidade dos dons. Então, o dom de variedade de línguas, professor Isaac. Nós fazemos uma distinção aqui, uma distinção essa que já foi inclusive feita em outras oportunidades desse trimestre, eu acredito, sobre a variedade de línguas. Nós temos duas nomenclaturas no grego, já que esse assunto aqui foi tratado por Paulo na carta aos Coríntios, e ele usou da língua grega para escrever, assim bem como a maior parte do Novo Testamento foi escrito nesse idioma. Há que fazer uma distinção, pastor, da xenolalia e da glossolalia, né? Então, glossa no grego é língua, né? E xeno é estrangeiro. Então, xenolalia é um fenômeno em que pessoas que jamais estudaram uma língua começam a pregar e, de repente, as pessoas que estão ouvindo, ouvem no seu próprio idioma, né? Lá em Atos capítulo 2, pessoas de diversas nações, e tribos e povos tinham ido para a festa do Pentecostes, que aconteceu 50 dias depois da Páscoa. E quando eles ouviram aqueles galileus falando, alguns ficaram perplexos, dizendo, não são galileus esses homens? Como, pois, os ouvimos cada um de nós falar na nossa própria língua materna? Então, pastor Leandro, se nós estivéssemos lá em Jerusalém, em Atos capítulo 2, nós ouviríamos Pedro pregar para nós em português. Então, assim, onde ele fez curso de idiomas? Não, é algo sobrenatural. É um dom de elocução dado por Deus e, de maneira sobrenatural, a pessoa consegue, o ouvinte consegue entender a mensagem do Evangelho e consegue ser salvo por meio disso. Eu vou usar esse exemplo aqui, porque não é segredo, o pastor Tiago Della Rosa, né, que é um dos nossos pastores aqui na cidade de Lucas do Rio Verde, foi muito tempo aqui em Sinop, conta um exemplo, pastor, em que ele foi pregar numa cidade da América do Sul, ele não tinha fluência no espanhol,
Então ele se preocupou muito porque ele pensou, como eu vou pregar? Talvez algum termo aqui em português vai ser diferente. Mas mesmo assim ele pregou em português, ele não sabia falar espanhol. Quando ele terminou de pregar, alguém procurou ele e falou assim, parabéns, o seu espanhol é perfeito. Então, o que aconteceu ali? De maneira sobrenatural, Deus capacitou aquele público ouvinte que falava espanhol a entender com detalhes. Então, esse é a xenolalia, você falar para um estrangeiro e ele conseguir entender na completude. E a glossolalia é um conceito de que em cultos, né, é possível, em momentos de oração, em momentos de devoção, nós orarmos a Deus em uma língua que nem nós entendemos, nem quem está nos ouvindo vai entender. Eu estou falando em mistério com Deus e a minha alma está sendo edificada. Então há que se distinguir essas duas coisas e a preocupação de Paulo. Paulo em nenhum momento proibiu falar em línguas na liturgia, no culto. Mas ele pede, principalmente aqui na Carta aos Coríntios, no capítulo 14, para que nós tenhamos o cuidado com os nossos visitantes. O culto tem que ser inteligível. Paulo falou o seguinte, eu sei falar em línguas mais do que todos vocês, mas eu prefiro falar em 5 línguas, 5 palavras que as pessoas entendam, do que 1000 que ninguém entenda. Então, é um capítulo, 1 Coríntios 14, que dá polêmica. Os não pentecostais geralmente nos acusam de estar quebrando isso aqui, mas eu acredito, pastor, que a atualidade dos dons, o poder, a manifestação do Espírito Santo não espanta ninguém. Nós pentecostais só temos que ter cuidado com a compreensão com os nossos visitantes. O nosso visitante tem que entender o início, o meio e o fim da mensagem para que ele possa ser alcançado pelo Evangelho. Muito bem, glórias a Deus. É muito bem explicado a respeito já desse tópico, né, sobre variedade de línguas. Aqui a finalidade, né, que a finalidade do dom é também a da edificação da igreja, né? As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Então aqui algumas finalidades, né, do dom de variedade de línguas, entre eles a edificação do próprio crente. Quanto à atualidade do dom, o professor Isaac Aranha aqui já bem mencionou, né, que os dons são atuais e eles continuam à disposição da igreja, em que pese os cessacionistas afirmarem que estes dons foram apenas para a igreja primitiva e que não mais são utilizados hoje, nós sabemos que eles ainda estão atualmente à disposição da obra do Senhor. Meus irmãos, agora nós vamos, dando continuidade à nossa lição, falar a respeito do terceiro tópico, que tem como tema a interpretação de línguas. Aqui nós vamos ter a respeito da definição do dom e sobre a diferença entre o dom de interpretação e o de profecia. Com relação à definição do dom, professor Isaac. Pastor, o teólogo Thomas Hoover, ele traz um conceito para nós de interpretação de línguas, que é o seguinte, abre aspas, é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, de maneira bem resumida, pastor, alguém está falando em línguas, né, uma língua desconhecida, tanto para quem fala quanto para quem ouve, e aí, quem tem esse dom de interpretação é dado para ele de maneira sobrenatural a interpretação daquela língua e, quando possível, inclusive, transmitido imediatamente para a igreja. Então, alguém está falando em uma língua que é um mistério, né? E aquele que tem o dom da interpretação consegue de maneira sobrenatural, de maneira que Deus lhe capacita por meio do dom, que é esse dom, que é o dom de interpretação de línguas, ele consegue entender aquilo que está sendo falado de maneira misteriosa a quem fala e a quem ouve, mas para ele é dado significado. E muitas vezes, nos nossos cultos pentecostais, essa interpretação é transmitida para a igreja de imediato, quando possível. Muito bem. E aí, irmãos, quando fala aqui sobre a definição da interpretação, do dom de interpretação de línguas, que diz que a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, eu quero aqui só explicar a palavra vernáculo, tem a ver com o idioma, né, que é falado. Por exemplo, nós falamos o português. Então, aqui está se referindo ao seguinte, que o dom de interpretação de línguas, ele é a habilidade ou a capacidade de interpretar, por exemplo, na língua portuguesa, aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, aqui apenas fazendo acrescentando, né, complementando essa parte. Com relação, evangelista Isaac, com relação à diferença entre o dom de interpretação de línguas e o de profecia, qual seria então a diferença aquele que interpreta e aquele que profetiza?
É a diferença bem básica, inclusive o nosso autor traz aqui para nós, é que no dom de interpretação de línguas são necessárias 2 pessoas. Claro que isso nós estamos falando via de regra, né, pastor? Via de regra, são necessárias 2 pessoas. É possível que haja mais, e é possível até que a própria pessoa tenha os 2 dons, de variedade de línguas e o de interpretação. Então, mas a via de regra que ele traz para nós aqui é que a interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete, já que o conceito de profecia que nós vimos agora há pouco, aqui, de acordo com a lição, a profecia já vem no vernáculo, conforme você explicou agora há pouco, já vem no idioma em que a pessoa entende. Então a profecia já é entregue de uma maneira que a pessoa que é alvo daquela profecia, ele não vai ter dúvida. A profecia vai ser direta e a pessoa vai entender de maneira imediata. Então, a diferença seria essa, então, básica, né? Na interpretação, alguém fala em mistério em línguas e outro interpreta, e na profecia a mensagem é dada de forma direta. Muito bem, é bastante clara, né, a explicação. E dentro, então, já vamos para a nossa conclusão. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, conforme nós já bem abordamos, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas, ou seja, os dons que são dádivas, que são presentes da parte do Senhor, estão sempre à disposição da igreja. Aquilo que nas últimas aulas eu tenho falado aqui, professor Isaac, que é nosso dever enquanto crentes buscar, desejar os dons espirituais, porque eles são ferramentas à disposição do povo de Deus para obras de Deus, são capacitações. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las, porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem, conforme 1 Coríntios 14, 39 ao 40. Agindo dessa forma, Deus estará usando seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Então, mais uma vez aqui aos nossos irmãos, você professor, incentive na tua aula, incentive lá na tua igreja, na tua congregação, que os irmãos busquem o batismo no Espírito Santo, que os irmãos busquem os dons espirituais que estão à disposição da igreja. Amém? E aqui um breve resumo, né, então, da nossa lição. Quais são os propósitos da profecia? Conforme bem explicado, né, é o de exortar, consolar e edificar. Que existem 3 fontes, né, o comentarista aborda a respeito das 3 fontes das quais podem proceder as profecias. Então, conforme o professor Elinaldo Renovato, as fontes são Deus, o homem e o diabo. E aí, depois nós falamos, né, a respeito de cada um dos dons. No caso do dom de línguas, é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Então, esse é o dom de línguas. O de variedade de línguas é para edificação espiritual do crente, e o de interpretação de língua, como dissemos, é de interpretar no idioma, né, em que se fala, como no nosso caso o português, aquilo que foi falado em línguas que podem ser, como o professor Isaac aqui bem ensinou e explicou, né, dentro da xenolalia, pode ser uma língua estrangeira, por exemplo, inglês, francês, espanhol, como pode ser na glosolalia uma língua, um idioma, inclusive um idioma celestial, da qual ninguém conhece. Todavia, Deus, pelo seu Espírito Santo, através do dom de interpretação, vai interpretar aquilo que aquela pessoa usada por Deus, aquela mensagem que está sendo dada, seja entendida pelos ouvintes. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero aqui agradecer ao evangelista Isaac Aranha pela participação. Muito obrigado. Deus abençoe. E que Deus abençoe você, caro professor, amigo, companheiro, que esta aula possa servir de base, de fonte de pesquisa para os teus estudos. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.